Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Estamos no nosso estudo de número 8, analisando as contribuições de André Luiz no mundo espiritual, desde o seu resgate na colônia Nosso Lar, até o seu aprendizado para retorno à Terra, a fim de auxiliar os desencarnados e os encarnados. No último estudo, analisávamos a postura de um colega de profissão de André Luiz e do seu companheiro Vicente. Esse médico na Terra havia falhado, havia exercido a medicina de forma negligente, sem se preocupar com seus deveres como médico e como ser humano. Vimos que André Luiz e seu colega, também médico, estavam indo na direção desse setor que abrigava os médicos que faliram. Eles que também faliram, mas em outras áreas, e por isso não estavam junto dos médicos falidos. Nesse momento do estudo, então, nós vimos que o melhor conselho dado por Vicente é a consciência tranquila. O melhor travesseiro para a noite é uma consciência que cumpre com seus deveres. E como o colega deles de profissão abusou do seu encargo, entrou numa prova dolorosa. André Luiz então diz: sim, agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair num precipício. Justamente, respondeu então Vicente, amigo de André Luiz, andando ao seu lado, como se estivesse surpreendido, defrontando as avenidas de rosas, já que eles estavam a caminho do setor. Depois de longas meditações, Vicente convida André Luiz: regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Entramos então no capítulo 14, intitulado Preparativos. André Luiz vai dizer: à noite Aniceto veio nos ver, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. André Luiz, Vicente e Aniceto então irão se dirigir à Terra. Aniceto tratará de questões que ele pode arcar sozinho, deixando então André Luiz e seu colega para uma semana de atividades na Terra. E essa uma semana será descrita nessa obra. É o objeto da obra Os Mensageiros, as lições que André Luiz extraiu dessa semana de serviço na Terra. Ele diz que ficou radiante. Muitas vezes já tinha regressado à Terra, ao ninho doméstico, retornando à cidade em que ele tinha desenvolvido sua última existência. Porém, ele não tinha ainda analisado as possibilidades extensas do auxílio fraternal. Ele não tinha retornado à Terra ainda para servir. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, onde velhos conterrâneos encaravam problemas grandes. Entretanto, sentia-se incapaz de auxiliá-los de forma eficiente na solução desejável. Vejam que André Luiz já tinha retornado à Terra por algumas vezes, mas ele não tinha ainda condição moral para ajudar as pessoas que apresentavam problemas graves quando ele as visitava. Dessa vez ele iria em serviço, com possibilidades para o auxílio. Na época, então, faltava a André Luiz a técnica espiritual para ajudar os encarnados. Não tinha
sequer confiança nele próprio para ajudar os outros. Deixando perceber então que ouvira os pensamentos profundos de André Luiz, Aniceto dirigiu-lhe a palavra, dizendo: Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Olha que interessante. André Luiz não tinha adquirido a capacidade de enxergar, de ver, por isso não conseguia ajudar os encarnados. É razoável, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar somente os efeitos, sem ponderar as origens. Só vemos as consequências aqui na Terra, não procuramos as causas. No mendigo, vemos apenas a miséria. No doente, vemos somente a ruína física. É indispensável identificar as causas, refletir sobre as causas das dores. É isso que o Espiritismo nos propõe: refletir sobre as causas das misérias humanas. Depois de meditar alguns momentos, Aniceto prosseguiu: Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Notem que Aniceto convidou André Luiz e Vicente para um setor específico chamado Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Pelo nome, nós já podemos identificar a sua função. Eles iriam aplicar uma terapêutica que aumentaria as percepções de André Luiz e de Vicente. Aniceto diz que daria as providências para que os dois alcançassem o necessário melhoramento da visão. Vejam que na espiritualidade eles passariam por um processo que aumentaria a visão espiritual deles. Mesmo em espírito, eles não tinham ainda condições de ver tudo o que era necessário para ajudar os outros. Por isso, Aniceto iria proporcionar uma ampliação das suas visões espirituais. Iria melhorar as suas visões. Peço-lhes, todavia, recebam semelhante auxílio em prece. Peçam a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime, ou seja, reconheçam a misericórdia divina em conceder a eles a oportunidade de enxergar mais do que a grande maioria. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Olha que comentário interessante. Aniceto propõe a André Luiz e a Vicente que, antes de receberem a ampliação das suas visões, agradecessem a Deus pela oportunidade, orassem pedindo a Ele que possibilitasse essa ampliação. Mas ele toma o cuidado de dizer que essa postura não significa um fanatismo religioso, uma fé cega, porque eles não poderiam abusar da oração, dos pedidos no plano espiritual, já que antigas viciações nos fazem pedir sem cessar a Deus, sempre pedir, de forma viciada na terra. Utilizamos da oração aqui na terra em obediência a caprichos delituosos, pedimos aquilo que não merecemos, ou então pedimos algo que não acrescentará em nada no nosso crescimento espiritual, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Então, muitas vezes na Terra, nós fazemos pedidos a Deus de coisas que nós receberíamos naturalmente com o tempo, se nos dedicássemos à nossa elevação espiritual.
Percebam como nós, reencarnados, humanos que somos, muitas vezes pedimos coisas que receberíamos somente pelo fruto da nossa dedicação, do nosso mérito, da nossa persistência no bem. Mas nós, sempre desejosos de antecipar as dádivas, pedimos e pedimos e pedimos a Deus, sem refletir sobre a nossa própria conduta e nossos deveres. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Notem que a oração na terra, portanto, tem um significado e no mundo espiritual tem outro. Por quê? No mundo espiritual é mais sério o compromisso. Quando se ora no além, se cria esse contrato com Deus, esse compromisso, esse testemunho. Toda a prece lá deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração, dedicação à causa nobre de Deus. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Notem a função da oração também no mundo espiritual. Diante da nobre autoridade de Aniceto, André Luiz diz que não se atreveu a falar e chegou mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Ele procurou fazer silêncio total, inclusive de pensamentos. O generoso instrutor então deixou André Luiz e Vicente com palavras carinhosas de amizade, de incentivo. Os dois acalentavam projetos magníficos. Iriam pela primeira vez colaborar a favor dos encarnados em geral. O repouso noturno foi muito breve. Eles aguardavam com ansiedade o amanhecer para receber o auxílio magnético do gabinete referido por Aniceto. O gabinete queria ampliar a visão espiritual dos dois. André Luiz diz que poucas vezes na vida orou com a emoção daquela hora de receber essa dádiva. Os técnicos esclarecidos da instituição colocaram os dois primeiramente numa relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram os dois a determinadas aplicações espirituais, uma verdadeira terapêutica para ampliar a visão dos dois. Terapêutica que André Luiz ainda não conseguia compreender em toda a extensão e transcendência. Ele informa, porém, que observou que a colaboração magnética não retirava deles a consciência, eles estavam despertos, acordados. E André Luiz então aproveita a situação para orar de forma sincera, firmando mais um compromisso de trabalho do que um ato de súplica. Ele então se comprometia a Deus a trabalhar no futuro, utilizar daquela ferramenta de ampliação da sua visão para se dedicar ao bem. Era então mais um compromisso do que uma súplica. Decorrido algum tempo, André Luiz diz que foram declarados em liberdade para sair quando quisessem. A princípio, André Luiz diz que não notou nada de extraordinário, embora sentisse no seu coração uma nova coragem, uma alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Os sentidos da sua visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que estava muito satisfeito, esperava os dois no centro, marcando a partida para o meio-dia. Imagine então que terapêutica é essa, não é? De ampliar a visão espiritual. Quem sabe um dia também a receberemos. Ansioso, André Luiz aguardou o instante, então, da partida. Ele diz que não se ausentava de nosso lar como os viajantes da terra, geralmente carregados de malas, de malotes, de volumes diversos.
Aniceto informa: aqui toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas no mundo espiritual conduzimos apenas propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Mais uma diferença, né? Do mundo físico para o mundo espiritual. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto com essa anotação de Aniceto. Nesse instante, o orientador fez algumas recomendações ao grupo. Alguns colegas foram designados para a chefia de turmas de aprendizado. Ele também estabeleceu programas de serviço, notificou que voltaria à colônia todos os dias, por algumas horas, deixando Vicente e André Luiz nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam se prolongar por toda a semana. Então, a primeira providência de Aniceto foi dividir o grupo com algumas lideranças, algumas chefias, e depois informou que retornaria à colônia durante a semana, todos os dias, deixando André Luiz e Vicente na terra, colhendo experiências. Eles se despedem, então, dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes, conforme André Luiz já havia informado. Quando estavam a caminho, Aniceto instruiu: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Então vejam, Aniceto começa a dizer para eles: olha, vocês devem estar acostumados a ter uma passagem livre da colônia para a Terra. Por quê? Porque até então eles tinham servido a propósitos de orientação a candidatos à reencarnação. Então eles acompanharam equipes que atravessaram os umbrais, as zonas inferiores, com maior facilidade. André Luiz então pergunta: como assim? Na verdade, Vicente perguntou: como assim? Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e a terra são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo conservação, como as importantes rotas na terra. Então, olha que interessante. A distância entre nosso lar e a terra é grande. Passa por uma região gigantesca na espiritualidade, região inferior, região de sofrimento. Por isso a estrada precisa ser longa, a estrada precisa ser bem cuidada, ela precisa ser ampla. Da mesma forma que na terra, as principais rodovias também são conservadas. Aqui são obstáculos físicos, lá são obstáculos espirituais. Então, André Luiz e Vicente conheceriam pela primeira vez os obstáculos espirituais no trajeto da colônia até a Terra. As vias de comunicação normais se destinam a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam de livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então ele está explicando que, a depender do objetivo de cada grupo que sai de nosso lar na direção da Terra, a passagem pelas zonas inferiores se dará de formas diferentes. Quem está indo reencarnar precisa de passe livre, de trânsito livre, para não se contaminar com as regiões inferiores. Quem estava indo a serviço, como eles, a atravessariam de uma forma mais lenta, de uma forma com maior contato com a zona inferior, nessa passagem. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios nos renascimentos deles. Então, por isso, quem vai reencarnar passa de uma maneira mais protegida pelas zonas inferiores, porque senão ele se contamina
e acaba levando energias deletérias para o seu corpo físico, já que ele está indo reencarnar. André Luiz e Vicente, porém, estavam indo a serviço. Não teriam um passe tão protegido, digamos assim. Passariam, sim, por zonas inferiores através de um contato mais direto. Os que iam reencarnar, porém, deveriam evitar os distúrbios dessa passagem. Eles, no entanto, André Luiz, Vicente e Aniceto, seguiriam numa expedição de aprendizado, de experiência. Não deveriam, portanto, preferir caminhos mais fáceis. Olha que interessante. Quem está a caminho da reencarnação passa por caminhos mais fáceis, da colônia nosso lar até a Terra. André Luiz, porém, estava em aprendizado e seguiria por um caminho não tão fácil. André Luiz fica perplexo então com essa informação. E Aniceto conclui: imaginemos um rio enorme, de grandes proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, a embarcação, que vai transportar rapidamente os indivíduos, e existem passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do instrutor, André Luiz conclui que ele poderia voltar à colônia quando quisesse. Não encontraria obstáculos de qualquer natureza em nenhuma parte, por conta do poder espiritual que Aniceto possuía. Mas ele iria peregrinar como André Luiz e Vicente, porque estava devotado à missão de ensinar. Então vejam que Aniceto acompanharia Vicente e André Luiz até a Terra por caminhos tortuosos, mais difíceis. Apesar dele poder transportar-se nesse caminho de forma mais rápida, de forma mais fácil. Mas como ele estava ali para ensinar, acompanharia André Luiz e Vicente. Vicente e André Luiz, portanto, não dispunham de expressão vibratória adequada a grandes feitos. Eles precisavam, portanto, passar por caminhos mais difíceis. Eram vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da cidade espiritual que eles habitavam. Possuíam apenas alguns princípios de volitação. Nós já vimos aqui no estudo, em outros estudos também, que depois de um tempo na espiritualidade, de uma colônia, por exemplo, os indivíduos começam a volitar, que é um transporte mais rápido do que andar, né? Mas a caminho da Terra, eles poderiam volitar até certo ponto. E essa era a única característica de André Luiz e Vicente que se diferenciava dos mais inferiores. Eles estavam, porém, muito distantes do verdadeiro poder. André Luiz diz então que nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto combinava então a energia e a humildade para caminhar com eles nesse caminho difícil até a Terra. Aniceto dirigia eles firmemente, como um orientador vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a eles, a fim de servir como devotado companheiro. Então notem a postura de Aniceto. Ao mesmo tempo que era um mestre, um professor, também se colocava no mesmo patamar de André Luiz e Vicente. Meditando então sobre essa sublime lição, em pleno impulso volitante, André Luiz contemplou as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Eles estavam a caminho da Terra. Vejamos então o capítulo 15, chamado A Viagem. André Luiz então vai dizer que depois de empregar o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Então, depois de algum tempo viajando, eles chegaram numa região menos bela, para não dizer feia, né?
O, fi- o firmamento, perdão, o firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que André Luiz não podia compreender impedia eles a volitar com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia a Aniceto, o instrutor deles, né? Mas Vicente e André Luiz faziam um enorme esforço para acompanhar o instrutor. Então a região vai ficando mais pesada. André Luiz e Vicente ficam sem conseguir volitar. Aniceto consegue porque ele é muito elevado, mas eles começam a ficar para trás. Aniceto percebe e considera, verificando os obstáculos deles, né? Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Então eles passaram a andar, a caminhar, porque a vibração estava ficando muito pesada para eles volitarem. Não precisaremos ir até lá, ao chamado Campo da Paz. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Então, Aniceto revela que existe um local chamado Campo da Paz, mas que eles não iriam chegar até lá. Iriam passar por um posto de socorro situado nessa região. Encontraremos ali os recursos necessários. Mas que é isso? Perguntou então André Luiz, admirado com a modificação do ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Olha que interessante. Apesar deles se encontrarem ainda bem distantes da Terra, já começavam a sentir as emanações das mentes dos encarnados. A partir daí nós podemos ter uma ideia de como o ambiente aqui na Terra é pesado para os espíritos, especialmente para aqueles que já estão acostumados com energias mais elevadas, que já habitam colônias e regiões superiores. André Luiz, Aniceto e Vicente estão bem distantes da Terra, mas já começam a sentir o peso da vibração deletéria que envolve a nossa vida aqui. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos. Milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Então, mesmo que na Terra nós estejamos travando imensas lutas, Deus continua a enviar os seus emissários, as pessoas que vão nos auxiliar nessa luta diária e também nessas regiões inferiores da crosta. Nesse instante, chegaram ao cume de uma grande montanha, envolvida numa sombra fumarenta. No solo, haviam várias trilhas, à maneira de labirintos bem formados. Aniceto, então, observando a estranheza dos dois, disse, com otimismo, sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista felicitava o coração de André Luiz. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Olha que interessante, do nada, os corpos de André Luiz e de Vicente começaram a emanar uma luz. E isso tomou eles de surpresa, o que é óbvio, né? Imagine você estar lá andando, de repente seu corpo começa a emitir uma luz. Eles ficaram emocionados e ajoelharam os dois ao mesmo tempo, banhados em lágrimas, enviando a Deus, o Eterno, os seus profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. André Luiz diz que os dois estavam embriagados de ventura, de felicidade. Era a primeira vez que ele se vestia de luz, uma luz que se irradiava de todas as células do seu corpo espiritual.
Então vejam que interessante a terapêutica que eles passaram lá na colônia antes da viagem. Eles estavam ampliando a visão de André Luiz e Vicente, tendo por consequência essa explosão de luz que emanava dos seus próprios corpos espirituais. Aniceto, que estava de pé, contemplando com expressão de alegria esse momento, falou de forma comovida: Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Então olha que interessante, Aniceto aproveitou a oportunidade para passar uma lição importantíssima. A lição da gratidão. Agradecermos a Deus pelas coisas boas que nos acontecem. André Luiz e Vicente receberam uma iluminação do Altíssimo. E Aniceto disse: agradeçam a misericórdia de Deus. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e nem pedir. Durante muito tempo, André Luiz diz que Vicente e ele mantiveram-se em prece, repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, voltaram a caminhar, como se estivessem vestidos numa luminosidade sublime. As surpresas, porém, continuavam a ocorrer. Aquelas vias de comunicação, aquelas estradas, eram muito diversas das que ele conhecia até ali. Estavam mergulhando num clima estranho, onde predominava o frio e a ausência de luz solar. Vejam que eles estão chegando em regiões de sofrimento. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos de cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Então era como se eles estivessem visitando um país estranho, exótico, com paisagens de montanhas elevadas, frio e escuridão. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Interessante notar, então, que havia uma natureza, nessa crosta, nessa região próxima à crosta. Inclusive aves que piavam, medrosas e angustiadas. Uma ventania forte soprava de todas as direções. Assombrado, então, André Luiz pergunta a Aniceto: Que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. André Luiz não sabia que existiam essas regiões de sofrimento entre nosso lar e a terra. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu e respondeu: Todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Olha que lição de Aniceto. Aquelas regiões que André Luiz passou a conhecer, que eram regiões novas para ele, se tratavam de uma continuidade da Terra. E nós aqui pouco enxergamos. Até eles mesmos, na espiritualidade, também não enxergavam tudo. Viam aquela realidade, mas ainda havia muito a enxergar no futuro. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Então ali reinava um ambiente que nós aqui da Terra não conseguimos enxergar, porque temos limitações na visão. Nossa visão consegue visualizar certo número de vibrações.
Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os nossos sentidos físicos são muito limitados. Nós não conseguimos de fato enxergar muitas das realidades que habitam o universo. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Nós temos poucas notícias da Terra e olha que moramos nela. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. Isso é um fato. Nós estamos descobrindo cada vez mais através da ciência. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra e que a estrela Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. A nossa ciência já descobriu isso. A nossa ciência também já descobriu que Arcturo equivale a milhares de sóis iguais aos que nos ilumina. Nossa ciência está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos, somados. Vejam a grandeza do universo. Nossa ciência mediu as distâncias entre o planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece estrelas variáveis, nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência também vai, igualmente, nos círculos atômicos. Analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Ou seja, a nossa ciência busca o cosmos, na grandeza do universo, no macro, mas também o micro, com os seres microscópicos, as células, os átomos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Então, tudo que a ciência observou até hoje é somente o aspecto exterior da vida. Aquilo que nossos sentidos conseguem captar. Existe, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Hoje, com a física quântica, nós começamos a entender essas multirrealidades, esses multiversos, esses mundos sutis dentro dos mundos físicos. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então essa é uma informação importantíssima. Nós, encarnados, só vamos conseguir enxergar o campo da alma quando desenvolvermos as faculdades espirituais. A nossa percepção do mundo espiritual, a nossa percepção das realidades sutis da matéria, que os sentidos humanos não conseguem antever, somente serão conquistadas quando desenvolvermos faculdades espirituais. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Porém, ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Então vejam que a ciência, aprofundando-se na eletricidade e no magnetismo, já consegue entender as matérias sutis, que os sentidos físicos não captam. Porém, isso ainda é muito pouco, ainda é o início. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns detalhes das paisagens sob nossos olhos. Então, somente aquele que detém conquistas espirituais que poderia compreender aquelas visões das regiões espirituais que André Luiz, Vicente e Aniceto estavam. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros.
Então vejam que a maioria das pessoas aqui na Terra somente começam a entender essa região espiritual quando morrem, quando desencarnam. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Olha que interessante. É da lei divina que o indivíduo só começa a enxergar algo quando essa observação lhe traz algum proveito. Então, de nada adianta a humanidade passar a enxergar os espíritos. Nada adianta a humanidade passar a sentir o mundo espiritual de forma mais direta. Por quê? Essa informação ainda não traria proveito aos indivíduos, porque ainda somos muito egoístas, orgulhosos, vaidosos. Somente quando desenvolvermos faculdades espirituais, faculdades da alma, sentimento, emoção, fraternidade, solidariedade, é que passaremos a enxergar o mundo espiritual. Porque aí essa observação terá algum proveito para nós. Nessa altura, Aniceto se calou. Comovido com as instruções, André Luiz guardou um silêncio religioso. Agora, em meio às sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Eles passaram a enxergar alguns indivíduos que fugiam do contato. Aniceto então avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Então Aniceto pediu que todos, os três, deixassem de emitir aquela luz que eles emitiram há pouco. Bastará que pensem com vigor nessa necessidade da providência para que a luminosidade cessasse. Então bastava a força do pensamento para que eles parassem de emitir uma luz. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos infelizes, desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Vejam como Aniceto é humilde, é simples. Ele não queria ferir aqueles que vagavam nas regiões inferiores com a sua luminosidade. Então ele pediu que André Luiz, Vicente e ele próprio apagassem a luz que emitiam. Obedecendo ao conselho, André Luiz verificou o efeito imediato do seu pensamento. Os fios de luz que irradiavam do seu corpo apagaram-se como que por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Então vejam que o objetivo daquela emanação de luz era tornar a caminhada mais agradável. Como eles apagaram, porém, para não ferir o orgulho dos outros, dos infelizes, André percebeu que a caminhada ficou mais difícil. Desciam milagrosamente através de despenhadeiros de longa extensão. A sombra se fez mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha, em silêncio, eles divisaram ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com um indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, depois de viajar por um tempo, descendo sempre nos abismos, eles chegaram a um posto de socorro, que era um verdadeiro castelo. Chegamos então ao capítulo 16, no posto de socorro. André Luiz estava deslumbrado com aquele castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que o dominava, acompanhou Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, porém, André Luiz verificou que a construção magnífica não se mantinha sem qualquer defesa. Ela tinha defesas naquela região. Cercavam o castelo pesados muros, numa extensão que os olhos de André Luiz não conseguiam abranger. Imagine o tamanho daquela construção. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Ou seja, quem imaginasse que existem essas regiões inferiores, próximas à crosta da Terra, não poderiam conceber que existissem castelos nessa região. A noção do céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física,
como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Olha que interessante. Por que é difícil para as pessoas imaginarem que existe, por exemplo, um castelo sendo um posto de socorro em zonas de sofrimento no mundo espiritual? Porque nós temos ideias pré-concebidas de céu e de inferno. E aí, a maioria dos homens não conseguem entender que quando desencarnamos, não mudamos. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade e agora repito, não é? O fato de desencarnarmos não significa que nós vamos mudar, nos tornarmos anjos ou demônios. Continuamos os mesmos, com os mesmos pensamentos e atitudes. A diferença é que nós estaremos num plano diverso do da Terra, mais sutil, mais etéreo. Então, é natural que, do lado de lá, nós também realizemos construções físicas. Só que as construções têm outro material. Material que as nossas percepções da Terra ainda não conseguem enxergar. Mas, com a morte física, nós não mudamos. Da mesma forma que quando aqui na Terra nós mudamos de endereço, mudamos de casa, não alteramos nossa personalidade. Só mudamos de local, continuamos os mesmos. É assim também depois da morte. Espantado, André Luiz diz que notou o orientador Aniceto movendo uma campainha quase imperceptível, disfarçada na muralha. Ele acredita que se Aniceto estivesse sozinho, não precisaria desse expediente de tocar a campainha, por conta do seu poder espiritual acima das resistências grosseiras. Porém, como eles estavam na companhia de Aniceto e ele quis se igualar a eles por tratamento de cavalheiro, ele ocultou a própria glória, o que é um código de bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então vejam que espíritos elevados, espíritos de luz, eles buscam se apagar, né? Eles buscam diminuir a sua luz e assim demonstrar a sua elevação pela sua humildade, pela sua simplicidade. Então, é de bom tom nas sociedades superiores, nas sociedades espirituais nobres e santas, que os espíritos de luz se coloquem numa posição de humildade, de simplicidade. André Luiz, então, que 2 servidores atendem à porta, depois que Aniceto tocou a campainha, uma porta que era muito pesada, rodando então nos gonzos, no mecanismo, como qualquer porta aqui na Terra faria. Salve, mensageiros do bem, disseram os 2 servidores ao mesmo tempo, fixando Aniceto numa atitude reverente. Eles cumprimentaram então Aniceto de uma forma respeitosa. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e disse algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Todos então entraram. André Luiz disse que ficou admirado. Pomares, jardins maravilhosos perdiam-se de vista dentro daquela fortificação. A sombra não era tão intensa ali. Eles se sentiam banhados numa suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. André Luiz diz que o interior apresentava aspectos que ele não esperava. Somente agora, ali naquele momento, André Luiz diz que compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto aninhavam-se como se estivessem diante de prodigioso educandário. Então vejam que aquela fortificação era na verdade uma colônia, um local em que se recolhiam espíritos dedicados ao bem, ao socorro dos sofredores, que André Luiz não conseguia enxergar antes de entrar. Pavilhões se aninhavam ali, turmas variadas de homens e mulheres,
dedicavam-se a vários tipos de serviços, mas ninguém parecia perceber a presença dos três, de tão focados que estavam no trabalho. Aniceto, então, era acompanhado por André Luiz e Vicente, através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que pareciam carvalhos antiquíssimos. André Luiz diz que observava, porém, que o abençoado posto de socorro tinha a presença de uma natureza maternal. Havia agora mais luz no céu, o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a admiração de André Luiz e Vicente, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste repouso de assistência fraterna. Então vejam que a fortificação, mesmo situada no meio de uma zona de sofrimento, próxima à terra, tinha características de colônia espiritual. Por quê? O conjunto das mentes dos que habitavam ali construíam aquele cenário bonito, cheio de natureza e de paz. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não puderam perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, no mundo espiritual, essa realidade é ainda mais presente. Aqui na Terra, os afins se atraem e vivem juntos. Então, nós vamos ver as pessoas que se drogam numa cracolândia da vida, as pessoas viciadas em álcool nos bares, as pessoas que se dedicam ao bem, que geralmente também se reúnem. No mundo espiritual, isso é ainda mais forte. Cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. Então somos nós e aqueles que nos cercam que vão formando a natureza que nos envolve. No mundo espiritual, logicamente. Aqui na Terra nós vamos vivendo de acordo com as possibilidades, mas no mundo espiritual nós vivenciamos situações e locais de acordo com a nossa vibração, com o nosso pensamento coletivo. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo então o prédio central, construído à maneira de um castelo formoso europeu de tempos feudais, eles foram defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Então eles encontraram um casal que já conheciam o Aniceto. Após as saudações afetuosas, ele, Aniceto, apresentou André Luiz e Vicente. O casal então abraçou os dois, demonstrando cordialidade e atenção. Nosso prezado Alfredo, Aniceto disse, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Então eles estavam conhecendo o coordenador do posto de socorro. Ele diz, não prossiga, revidou o apresentado, fugindo das referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversa, prosseguiu. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. André Luiz então fica espantado, porque achou que os dois eram casados, eram companheiros. Viviam juntos, como na terra, ele pensou. Mas, antes que ele pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo convidou-os ao interior da casa. Veremos então, no próximo estudo, como será essa visita de Aniceto, Vicente e André Luiz ao posto de socorro situado próximo à crosta da terra, numa região de sofrimento, numa região em que escasseia a luz e os bons ambientes e vibrações. E aí veremos também o que André Luiz colherá de lição desse local.
Agradeço a presença de todos que acompanham o nosso estudo e peço à espiritualidade amiga que possa abençoá-los nesse momento. Que vocês todos recebam essa paz, essa energia e que estejamos aqui diariamente para estudar, para aprender, para refletir sobre as lições do Evangelho, das obras complementares à doutrina espírita, dedicando-nos assim à nossa reforma íntima, à prática do bem, da caridade, do amor de Deus. Que os bons espíritos prossigam a nos abençoar, a nos aconselhar, a dividir o seu tempo precioso conosco para trazer os ensinamentos da espiritualidade, e nós possamos fazer nossa parte, sintonizando com eles diariamente, na nossa conduta dentro de casa, no trabalho, na convivência com os demais membros da sociedade e especialmente dentro de nós, realizando a reforma íntima tão urgente e necessária. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro em que iremos continuar extraindo as lições preciosas dessa obra maravilhosa. Um forte abraço a todos.